metodologia de estudo, esse é o segredo de R$1 milhão. Essa é uma coisa que eu não vou poder vir aqui te contar, porque cada pessoa tem uma metodologia de estudo que se identifica mais. Mas uma coisa que é um fato e que eu posso te dizer é: estudar por meio de questões é comprovado cientificamente que você fixa muito mais o conteúdo na sua cabecinha. Quando a gente pega um conteúdo que a gente só lê, muitas vezes a gente acaba deixando passar informações que deveriam ser fixadas. E às vezes a gente absorve coisas que são até desnecessárias. E muitas vezes quando a gente só escuta uma matéria, às vezes a gente não sabe na prática como aquilo poderia ser cobrado em uma questão. E a melhor metodologia de ensino vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que é melhor escutando uma aula, tem gente que aprende melhor visualizando o que o professor está falando, por meio de mapas mentais, de desenhos, e aprende melhor por meio de questões. Mas uma coisa é certa: revisar o conteúdo que você está estudando é uma forma muito inteligente de você fixar esse conteúdo. Quanto mais você volta nesse conteúdo, mais chances você tem de fixá-lo na sua cabeça. Mas aí tem uma pergunta que eu quero te fazer. Fazer questão antes da aula, depois da aula, durante a aula, qual é o melhor momento de fazer questão? Uma coisa que eu venho aprendendo muito durante as minhas aulas no Medcurso é: o Medcurso parte do pressuposto que a gente já viu aqueles conteúdos durante a faculdade. Afinal, a gente está estudando para residência, a gente já viu todo o conteúdo dos 4 primeiros anos de faculdade e agora a gente está mais revisando as matérias. Com isso, eles fizeram uma coisa que eu achei sensacional e que é simples. Eles fornecem pra gente questões pré-aula. Como assim? Por exemplo, hoje eu tive aula de doenças das vias biliares. E aí, eles deram questões pra gente fazer antes da aula. Normalmente, eles falam, de preferência, essas questões precisam ser resolvidas 20 minutinhos antes da aula pra gente poder ter dúvidas. E durante a aula, essas dúvidas são sanadas. Por quê? Porque as questões são escolhidas a dedo pra gente poder ter as nossas dúvidas sanadas durante a aula. É sanada de uma forma que a gente levanta a mão e tira a dúvida? Não. É sanada de uma forma que o professor vai explicando a aula, trazendo aquelas questões e resolvendo as questões junto com a gente. Assim, quando a gente senta para fazer a questão, por exemplo, paciente, 37 anos, chega ao pronto-socorro com uma dor em faixa em abdômen superior que irradia para o dorso. Com essas informações, você pode afirmar que o paciente tem qual diagnóstico? Apendicite, pancreatite, diverticulite ou DIP. Aí você vai parar, pensar e falar: tava achando que era apendicite? Que não é, né? Pancreatite. Mas aí você para e pensa: tava entre pancreatite e apendicite. Aí o professor vai falando durante a aula, explica o tema da pancreatite, traz a questão, responde item por item pra gente e tira as nossas dúvidas. E aí, o que acontece? Quando a gente faz a questão antes da aula, a gente fica mais ligado no que a gente teve dúvida e a gente fala: poxa, eu tive dúvida no diagnóstico de pancreatite. Quais são os critérios de diagnóstico de pancreatite? E aí a gente fica mais prestando atenção na aula. Então, assim, é genial. Eu te recomendo. Se você já sabe, já tem um domínio leve sobre o conteúdo, faça isso, aplique essa metodologia no seu estudo. Faça questões antes da aula e depois, obviamente, depois da aula. Mas, assim, não é simplesmente fazer questões por fazer. Quando a gente faz questões por fazer, não adianta nada. Afinal, a gente tem que fazer questões com consciência, corrigindo de forma ativa, pra gente não ficar assim, só fazendo questão de forma automática. Não, a gente tem que entender onde estão nossos erros, a gente tem que entender onde tá ali pegando mais pra gente. É justamente nesse ponto que tá quando a gente faz questão pré-aula, porque a gente faz a questão, entende onde estão os nossos erros, a gente tira as nossas dúvidas. E aí a gente fixa mais conteúdo, ou seja, genial. Testa isso aí também. É só mais uma das inúmeras funcionalidades que o Medgrupo forneceu pra gente dentro do aplicativo deles, que é o Medsoft. Isso parece simples, parece um detalhe, mas é um diferencial incrível. Cada detalhe desses faz a gente fixar o conteúdo e traz a gente ainda mais próximo da nossa aprovação na residência que a gente tanto sonha. Então, assim, são os detalhes que nos diferenciam. É o detalhe que diferencia o Medgrupo de qualquer outro cursinho. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e comenta aqui se você tiver alguma dúvida. Beijo!